Teleaula anterior do Saúde com a Gente. A importância da comunicação e a influência da linguagem no trabalho do agente de saúde. E os princípios morais e éticos que devem guiar as ações do agente de saúde. Na teleaula de hoje, vamos falar sobre educação permanente em saúde, educação popular em saúde e a importância de ambas na formação do agente de saúde. Vamos falar também sobre o papel do agente como um trabalhador educador e sua atuação no reconhecimento dos saberes populares. Hoje vamos mudar essa ideia antiga de que a educação é apenas transmitir conhecimento teórico. Ela envolve também as práticas populares em saúde e deve acontecer de forma democrática, com a participação social, visando a formação do cidadão e contribuindo para a transformação do meio social. O agente de saúde deve trabalhar em equipe para promover o vínculo e a confiança entre os profissionais de saúde e a população. Bom dia, senhora. Vamos combater a dengue? Muito obrigada. Muitas vezes é preciso partir para a prática para realmente potencializar o aprendizado. E o exercício de praticar, refletir sobre a prática, discutir as situações cotidianas com colegas de trabalho e aprender com cada novo caso já são ações de educação permanente em saúde. Com a pandemia da Covid-19, por exemplo, os agentes de saúde tiveram que aprender na prática a lidar com as novas situações e protocolos. E mais do que nunca, trabalhar ao lado dos profissionais e da população para vencer as batalhas contra o vírus. Eu sou agente de saúde há 12 anos e é um serviço, assim, apaixonante. O ACS ele tem um papel muito importante na comunidade. Ele mora na comunidade, ele é paciente da UBS, e a gente acaba que é essa ponte entre a comunidade e a UBS na comunidade. Que é essa importância da relevância de levar o conhecimento que a gente aprende aqui para a nossa comunidade. Na pandemia do Covid foi muito assustador ser profissional da saúde. No começo a gente recebeu as informações através de protocolos, né, da secretaria, e a gente tinha que encarar de certa forma com muito medo, mas de frente. E foi na prática que os agentes comunitários de saúde aprenderam a lidar com as dificuldades impostas pela pandemia. Oi, Neuza, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Como é que vocês estão? Estamos todos bem. Vocês tomou as vacinas da Covid tudo? Sim, tudo. Aí precisa tomar da influenza. Você tomou da influenza esse ano? Não, desse ano não, só do ano Do passado. ano passado? Depois você procura o OBS, leva todos os seus documentos pessoais, o cartão de vacina. Você ficou com complicações pós-Covid agora, né? Sim. Você ficou diabética, Acho que vou ter que procurar o médico, porque eu acho que minha diabetes continua alta. tá descompensada. Isso. Então vai ter que marcar uma consulta para poder ajustar essa dose da medicação. O ACS ele tem um papel muito importante no esquema vacinal dos pacientes, porque a gente acompanha desde criança até o idoso. E às vezes o ACS ele fica tendo um papel meio que chato, porque aquele ACS ele é um agente fiscalizador que tem que cobrar. Ela sempre veio, visitou, pegou o cartão de vacina, sempre olhou, sempre orientou a gente, sempre certinho. Foi através dela que eu descobri que eu estava com Covid, né? Eu estava tossindo muito quando ela viu e falou para mim essa tosse. Aí eu falei para ela, não, eu só tô gripada. E ela falou, não, isso não é gripe, isso é Covid, vai fazer um exame urgente.
Eu estava realmente, já estava entrando na segunda semana de Covid e já estava prejudicando meu pulmão e eu estava em casa pensando que era só uma gripezinha. A UBS, ela sempre é uma equipe que fica internamente. E a gente é aquele olhar que vai para a rua, que vai para o campo, que vê o paciente na casa dele. Como é a casa dele, como é a realidade dele, o que ele vive naquele momento, o que ele está precisando naquele momento. Quando o paciente necessita de uma visita no domicílio dele, da equipe multidisciplinar, a gente vem com a nossa equipe, senta, entramos num acordo, marcamos a visita para o doutor ir à casa do paciente acamado, e a enfermeira e o ACS. Essa integração é importante porque a gente pode salvar vidas, né? Ser ACS é mais uma escola para nós enquanto ser humano do que como profissional. Meu nome é Leidiana da Silva Souza, sou agente comunitária de saúde há 12 anos, na cidade de Aparecida de Goiânia, no setor Independência Mansões. No próximo bloco, vamos falar sobre a importância da educação popular em saúde e como os saberes populares podem ser incorporados nas ações dos agentes de saúde. Voltamos já. Hoje eu vou conversar com a Márcia Pinheiro, que é assessora técnica do CONASEMS. Márcia, no primeiro bloco, a gente viu algumas ações em educação, né? Falamos também sobre educação permanente em saúde. Agora, vamos falar um pouco sobre educação popular em saúde. Eu te pergunto, quais são as políticas nacionais que tratam desses temas? É muito importante trazer essas duas. Existem duas políticas, né? A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, que é uma política de fevereiro de 2004, que vem trazer uma nova proposição para se falar da formação para o trabalhador da saúde, o trabalhador do SUS. Então, é a Política Nacional de Educação Permanente. Já em 2013, se não me engano, a política foi implementada, a Política Nacional de Educação Popular em Saúde. E essa política, ela vem, na verdade, reafirmar os princípios do SUS e trazer diretrizes para que a atuação do trabalhador do SUS, desde a prevenção, promoção, recuperação da saúde, esteja baseada nas diretrizes, nas referências da educação popular, né? Que trata muito da questão muito dialógica, da questão de uma educação mais horizontal, inclusiva, com muita escuta. Então, a importância de já nesse primeiro bloco introdutório do curso, trazer para os agentes de saúde, os agentes de endemia, o que são essas duas políticas, é muito importante. Que ele precisa saber que existe no SUS uma política que trata da formação para o trabalhador no SUS, que olha para o processo de trabalho desse trabalhador no seu local de trabalho. E, por outro lado, no caso dos agentes comunitários e nos agentes de endemia, que lidam diretamente com a comunidade, né? Eles fazem esse link da equipe com a comunidade, esse trabalho direto ele tem que estar muito embasado nos princípios da política de educação popular, né? Que trata dessa questão mesmo do respeito à diversidade de saberes. Ela é muito inclusiva e eu acho que nós vamos aqui ouvir, né, a professora depois, que é uma mestra neste tema, para falar para a gente com mais detalhes por que é tão importante que o agente comunitário de saúde conheça essas duas políticas, a Política Nacional de Educação Permanente e a Política Nacional de Educação Popular. Márcia, está com a gente também a professora Vanderleia Laudete Pulga, lá em Passo Fundo. Professora, como a senhora resumiria um conceito de educação popular e seus princípios? A educação popular em saúde é um jeito de conduzir os processos pedagógicos ou os processos educativos. E eu digo um jeito porque é uma concepção e uma prática pedagógica que tem como princípios fundantes o respeito à dignidade humana, a compreensão do ser humano como um ser integral
e, a partir disso, o diálogo é um dos aspectos ou dos elementos centrais para esse processo formativo ou educativo. Então, a gente coloca em diálogo o reconhecimento e o respeito dos diferentes saberes que cada pessoa traz no grupo, na comunidade ou na sua vida. A gente busca refletir e problematizar as raízes ou as questões que estão por trás dos fenômenos que acontecem, para que se possam ampliar a compreensão e desvelar aquilo que ainda não é compreendido. E, do ponto de vista da educação popular em saúde, também temos o compartilhamento dos diferentes saberes, né, a construção compartilhada do conhecimento e também o compromisso com um processo democrático, participativo, que produz autonomia, que produz transformação das relações entre as pessoas, transformação das pessoas com a sociedade também. E, por fim, não menos e nem mais importante, mas fundamental, é o princípio da amorosidade. Ninguém consegue produzir um processo educativo junto com outra pessoa ou um processo de cuidado com o outro sem ter como base fundante o amor enquanto princípio incondicional da vida. Professora, qual é a função do agente na promoção da saúde e como a educação popular pode entrar nisso? Olha, os agentes comunitários de saúde são uma força maravilhosa que nós temos no nosso país e uma potência determinante nos processos de promoção de saúde. É quem está junto com a comunidade, é quem consegue identificar junto com as famílias, a comunidade, aquilo que é risco à saúde, que ameaça a vida e a saúde da população. Então, os agentes de saúde têm essa função de estar vinculado à comunidade, às famílias, e de poder trazer junto com a equipe essa visão ampliada sobre os determinantes sociais dos processos de saúde e adoecimento. A educação popular em saúde é uma ferramenta fundamental, porque você vai colocar em diálogo saberes que a comunidade já tem e vai ajudar as famílias de forma individual ou coletiva a identificar quais são os seus riscos à saúde, seja individual ou da própria comunidade, onde estão as ameaças à vida e à saúde, e vai junto com cada pessoa, com cada grupo, construindo estratégias para poder enfrentar os riscos, né, que estão colocados aí e também ajudar a construir estratégias de promover a saúde, de cuidar, de proteger a saúde naquele território. Então, na verdade, esses princípios do reconhecimento dos saberes, do diálogo, da construção conjunta e das possibilidades de transformação daquele lugar, daquele ambiente, o agente comunitário de saúde pode, enquanto educador, ajudar a construir e fomentar essas iniciativas. Por que é importante acolher os saberes populares e uni-los ao conhecimento técnico? Então, a gente tem, enquanto profissionais de saúde, um conjunto de conhecimentos científicos que se integram aos saberes que nós temos e que a gente utiliza no cuidado com os nossos usuários. É fundamental que a gente reconheça e acolha os saberes que os usuários nos trazem, porque eles vêm para o serviço de saúde ou eles estão no seu território com um conjunto de saberes que são da sua vida, da sua trajetória. No momento em que a gente estabelece esse diálogo entre os diferentes saberes, a capacidade resolutiva de enfrentar os problemas de saúde, sejam individuais ou coletivos, ele é muito maior. Por quê? Em especial, contextos como a gente vem vivendo hoje de doenças crônicas, como diabetes ou como a obesidade, enfim, situações que exigem
que exigem dos profissionais de saúde um tipo de abordagem, mas que requer mudança de estilo de vida, que requer mudança de comportamento das pessoas para poder enfrentar esse tipo de adoecimento. E essas situações a gente consegue transformar quando a gente coloca em diálogo o nosso saber ao saber que o outro já tem, e a gente consegue desenvolver um nível de confiança, de vínculo e também de adentrar nesse universo simbólico que cada pessoa traz para poder construir um projeto terapêutico singular e comprometido com autonomia, no cuidado à vida de cada pessoa, de cada sujeito que ali se apresenta, com aquilo que traz, né? Com a sua singularidade, com as suas necessidades e com a potencialidade que a ciência já vem desenvolvendo no cuidado à saúde. Certamente será um vínculo maior e um resultado na produção do cuidado muito maior, mais integrador e de forma individual, coletiva ou familiar. Vamos acompanhar agora a história de um agente de combate a endemias que vive na prática essa troca de conhecimentos. Veja só. Bom dia, Dona Tereza. Meu trabalho é ensinar, mas no meio caminho a gente também aprende. Obrigado. Como é que você tá? Eu vim do serviço pesado, de roça, e cheguei aqui e vi essa grandiosidade que é ser agente de endemias, porque é um leque de informações que cada dia você tem que coletar e distribuir. Você busca para você e depois passa para a população. E isso para mim achei muito interessante, sabe? Quais os tipos de animais que a senhora tem aqui na sua propriedade? 2 cachorros e 5 gatos. Eles ficam soltos ou fechados no canil? Fica solto. Fica solto? E plantas medicinais, a senhora tem alguma? Tem. Tem? Só poderia me mostrar o seu jardim? Vamos lá ver. Que é muito bom para fazer chá de manhã. O café da manhã. Essa canela é muito bom para fazer o chá de manhã. Isso é interessante. A senhora depois vai fazer uma cerquinha e cercar cada planta dessa para evitar que o cachorro venha fazer xixi ou cocô e ocorra alguma infecção com a planta. E também para evitar que o cachorro coma as folhas e tenha alguma indigestão. Aí a senhora faz uma cerquinha, sabe? Em cada planta dessa aqui para impedir o acesso dos animais de estimação. A gente leva o conhecimento científico para o morador e muitas vezes ele também nos traz esse conhecimento através de plantas medicinais, uma orientação popular que eles trazem para a gente também. Então cada um com uma cultura. Põe na água para gargarejar, que é muito bom para garganta. Eu vim aqui para registrar os animais, fazer o recenseamento, certo? E acabei aprendendo qual chá devo tomar para dormir melhor. Meu nome é Márcio Batista Franco, sou agente de combate a endemias no município de Cabeceira Grande desde 1999. Daqui a pouco vamos continuar a falar sobre como a educação permanente e a educação popular fazem parte do trabalho do agente de saúde. Voltamos já. A maior dificuldade que a gente teve aqui foi devido à nossa cidade ter uma iniciação rural e devido ter virado cidade, a cultura das pessoas é daquele meio rural, onde que o quintal é grande, quer acumular muitas coisas, plantar milho, plantar horta e muitas vezes armazenar coisas que não pode, que acumula água. Aí a minha maior dificuldade foi tentar mudar a cultura dessas pessoas, sabe, para uma vivência conforme as pessoas que moram na cidade, certo? Cuidar melhor do seu meio ambiente, certo? Porque hoje, se você não cuidar do seu meio ambiente, ali vai proliferar dengue, escorpião, leishmaniose,
sabe? Então, a minha maior dificuldade quando eu comecei a trabalhar nessa área foi mudar essa cultura das pessoas. Márcia, essa é uma questão comum, né? O que pode ser feito para se ter uma abordagem mais efetiva? Eu acho que com esse exemplo a gente consegue identificar a importância das duas políticas, né, no tratamento de uma ação. Porque nós temos a política, as diretrizes, né, os princípios que regem a política de educação popular, que devem nortear a ação desse profissional junto àquela família, àquela comunidade, naquela situação, para que essa abordagem seja uma abordagem bastante horizontal, né? Que respeite aquela situação da família. A gente nunca pode chegar, né, achando que o agente, ou seja, qualquer outro profissional, sabe dizer o que é melhor ou não para aquela população. Então, na atuação dele junto àquela situação, a maneira como ele vai tratar com o usuário deve, se muito amparada e respaldada nas diretrizes da educação popular em saúde, que respeita o usuário, certamente vai ser uma abordagem mais efetiva, né, do que uma outra possibilidade que as pessoas acham que podem chegar dizendo o que deve ou o que não deve ser feito. Por outro lado, o que é que acontece? Ali naquela situação, tem outras intervenções que deverão ser feitas, que não só pelo agente de endemias. Então, é a hora dele voltar para a equipe de saúde, compartilhar o achado e juntos verem como aquela equipe vai abordar aquela situação. Acho que esse exemplo foi bem interessante porque a gente pode ver, né, que às vezes um problema, ele extrapola uma ação pontual, né? E esse agente, daí a importância dele nesse link como parte da equipe. Estamos chegando ao fim dessa aula. Agradeço muito a presença da professora Vanderleia e aqui no estúdio a Márcia. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar para tantos agentes nesse momento tão bacana que é esse curso, né? Espero que a gente tenha conseguido passar aí para eles a importância dessas políticas para que o trabalho deles seja ainda melhor. Muito obrigada. Vamos agora conferir o resumo da aula de hoje? Na teleaula de hoje, entendemos que a educação permanente em saúde e a educação popular em saúde são processos coletivos, democráticos e baseados no vínculo entre o agente e a população de seu território. E mostramos como os diferentes saberes devem ser respeitados e também contribuem para a formação dos agentes de saúde e para o cuidado com os usuários. E na próxima teleaula, vamos começar um novo módulo. Nele, falaremos sobre as políticas de saúde, os fundamentos do trabalho do agente, o geoprocessamento em saúde e sobre o planejamento e organização do processo de trabalho. Não perca! Nossa teleaula fica por aqui, mas você deve continuar estudando pelo AVA. Lá você terá acesso a mais conteúdo sobre o tema dessa aula. E não deixe de seguir o Conasens nas redes sociais. Até a próxima!